E a pergunta de hoje é: que amor é esse? Que amor é esse que alcança a vida da gente, né, de uma forma que nos abraça, que nos acolhe? De onde vem esse amor? E que amor é esse? Quando eu estou fazendo essa pergunta, que amor é esse? Eu estou sim falando do amor de mãe, mas eu estou também falando do amor de Deus. E por que eu estou fazendo esse trocadilho, essa comparação? Porque essa comparação é bíblica. Quando Deus, em um momento, quis trazer a segurança ao povo de que ele era amado e que Deus estava cuidando dele, ele usou a figura do amor materno. Eu vou usar esse versículo com vocês e a nossa fala de hoje será uma fala exclusivamente neste versículo. E eu queria trazer aqui algumas verdades deste versículo, aplicando sobre o amor de Deus e sobre o amor de mãe. E o versículo é Isaías 49, versículo 15. Será que uma mãe pode esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de vocês. O que esse texto nos traz? Ele fala do amor da mãe e ele fala do amor de Deus. E eu queria trazer aqui não uma comparação, mas eu queria espelhar. Queria espelhar por que Deus usou isso, por que Deus escolheu o amor de mãe para trazer segurança ao povo que estava no exílio babilônico. Porque o amor de mãe é o mais parecido com o amor de Deus. Será que a gente pode dizer isso? Que o amor de mãe é o amor mais parecido com o amor de Deus? Quando Deus quis trazer essa segurança lá para o povo, ele diz, né, de uma forma muito clara assim: pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Tipo, ele está usando uma referência e algo que é absurdo. Porque é um absurdo. É tão comum que quando acontece nos choca. Uma mãe abandonar um filho. Isso existe, mas é incomum e nos choca. Nos choca porque o amor de mãe é um amor muito forte. Deixa eu compartilhar algo com vocês que aconteceu comigo. Eu, escrevendo um livro, que eu estou escrevendo ainda, sobre, o nome do livro não é o nome, mas o slogan é Chega de Religiosidade. Eu fui escrever um capítulo sobre a graça de Deus e fui escrever num presídio aqui em Fortaleza, aqui em Taitinga. Peguei o carro e fui lá para escrever lá do presídio. E sabe o que eu encontrei lá no presídio? Lá em Taitinga? O que eu encontrei do lado de fora do presídio? Gente que estava lá desde a noite anterior, gente que estava lá fazendo fila. Eu encontrei mães. Eu encontrei mães que estavam ali para visitar os seus filhos. Eu não quero fazer uma crítica aos pais, mas assim, eu não encontrei muitos pais, mas eu encontrei muitas mães. Então, quando Deus está falando para o povo e está dizendo, pode uma mãe se esquecer? Tipo, você pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Não ter compaixão do filho que gerou? Porque isso é absurdo. A mãe traz esse amor incondicional, né? Esse amor muito forte, incondicional. E isso aponta para o amor de Deus. Essas mães, não importa o que esses filhos fizeram, elas continuam lá. Continua sendo filho. Continua sendo filho. Esse episódio que a gente teve no Rio de Janeiro, né, a gente encontrou algumas mães dizendo eles estavam errados, mas eles eram meus filhos. E que eles deveriam ser presos e não mortos. Aquela mãe está ali, ela não está... O valor daquele filho não muda para ela porque ele faz algo errado. O valor daquele filho não muda para ela porque ele está envolvido com crime. Assim como nós não deixamos de ser amados por Deus nos nossos pecados, assim como nós não perdemos o nosso valor para Deus por causa dos nossos afastamentos do próprio Deus. Não perdemos o valor para Deus. Jesus deixou muito claro isso quando contou a parábola do filho pródigo. Pediu a herança, partiu, fez o que fez, desperdiçou tudo irresponsavelmente, mas não deixou de ter valor para o pai por causa disso. Isso é muito sobre o amor de mãe.
é muito sobre o amor de mãe. Então nós podemos olhar esse amor de mãe que tem uma característica de incondicionalidade. Quando todo mundo desiste do filho, a mãe está ali. E geralmente, até mesmo quando a mãe desiste, ela é a última a desistir. Quando o pai já desistiu, já lavou as mãos, quando os irmãos já disseram que não tem mais condição, quando as pessoas já disseram isola, não tem como a gente ter contato, não tem como a gente caminhar junto, é absurdo o jeito, a forma. A mãe não, a mãe continua lá. A mãe continua esperando, como aquele pai que espera lá no filho pródigo. Ela continua fazendo esse lugar muito parecido com o lugar de Deus, que está sempre esperando o momento em que nós vamos voltar a casa, que nós vamos nos arrepender. E o filho não deixa de ter valor, porque peca, porque erra, porque machuca. Quantas mães feridas pelos filhos e continuam amando. Que amor é esse? Esse amor de mãe, ele fala muito sobre o amor de Deus. Ele ilustra o amor de Deus. Tanto que quando Deus vai falar do seu amor para o seu povo que está lá sofrendo no exílio, ele usa a figura da mãe. Ele usa a figura do amor da mãe para dizer para aquele povo que, ainda que uma mãe se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Mas antes ele faz uma pergunta: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Ou não ter compaixão do filho que gerou? Deus nos ama com um amor incondicional, que aquilo que, olhando para esta terra e para nossas relações horizontais, o que há de mais parecido com esse amor incondicional de Deus é o amor de uma mãe. É o amor de uma mãe. Isso de uma forma geral. Você olhando no grosso, você olhando por cima, você olhando de forma generalizada, você percebe que sim, as mães guardam essa característica deste amor incondicional pelos seus filhos. Mas tem uma outra coisa que esse versículo nos traz e eu queria trazer para você, mãe. Queria trazer para você. É que o amor de mãe, embora ele seja muito comparado ao amor de Deus, ele falha. O amor de mãe que falha. É um amor de que amor é esse? É um amor de mãe que falha. E o próprio texto nos traz isso, não é verdade? O que é que o texto diz? Será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa. Ou seja, o que é que significa? Que uma mãe sim pode se esquecer do seu filho. Que uma mãe pode sim não ter compaixão do filho que gerou. E aí está sendo, é bem dramático, é bem drástico esse conceito, essa realidade, mas o que eu queria trazer de forma especial para as mães que estão aqui é dizer: mãe, amor de mãe é amor que falha. A gente vê na oração da Aninha, né, no pedido das mães, né, um desejo muito forte de não errar. A Raquel fala de estar presente, de poder perceber o que os meus filhos estão precisando. Existe um desejo no coração dessas mães de não errar. A mamãe falando de não interferir demais na vida dos meus filhos, né? Da educação, de ser usado. Existe uma vontade de não falhar. Mas mães, vocês falharão. Porque mãe falha. Mãe falha e a falha faz parte da nossa caminhada. E quando eu trago esse conceito aqui, eu estou falando para você que é mãe, que talvez esteja abraçada num perfeccionismo, ou esteja querendo, ser uma mãe perfeita. E de que esta mãe perfeita, esse amor, mesmo que pareça muito com o amor de Deus, ele não é um amor perfeito, você não é perfeita. E aquilo que a Michelle colocou aqui na fala dela, a gente precisa ter um pouco mais de misericórdia com as mães, é muita orientação, é muita gente dizendo coisa diferente, vamos ter um pouco mais de compaixão com as mães, porque não está fácil e não é fácil ser mãe. A questão não é se você vai errar, a questão é onde é que você está errando. Porque errar vai errar. E a gente precisa abraçar essa nossa vulnerabilidade. Mãe, não busque a perfeição. Busque ser a melhor mãe possível que você consegue ser. Mas que isso não seja a perfeição. Dê o seu melhor, mas o seu melhor não significa um ser perfeito. O seu melhor não significa um ser que consegue assoviar e chupar cana, como a gente diz aqui em Fortaleza. Porque muitas vezes não dá.
De uma mãe como a Isa, que está aí tendo que ver que trabalho, o marido presencial, ela online, com o filho em casa de 1 ano, a escola sem funcionar, os filhos dentro de casa. Mães, nós falharemos. Vocês falharão. Isso serve para a gente como pais. Pais, nós falharemos. Serve para os filhos. Filhos, vocês falharão com os pais de vocês. Vocês falharão com os irmãos. Porque quando o texto diz, ainda que ela falhe. Então, existe a possibilidade da falha. A mãe não é esta figura que nós muitas vezes colocamos como uma figura, embora este amor de mãe pareça muito com o amor de Deus, a mãe não é uma figura que a gente deva colocar no altar. E às vezes a sociedade faz isso, às vezes as próprias mães, por causa deste colocar no altar, se cobram muito. E eu queria dizer a você, mãe, que falhar faz parte. Naquele livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, ela diz que a falha faz parte. E às vezes uma falha que a mãe tem com o filho, ela é como se fosse uma foto ali no meio do álbum que não ficou legal. O problema, ela vai dizer, é quando o álbum está cheio de foto que não ficou legal. Mas umas fotos que a gente tem ali perdidas, ou em cada página uma foto de um erro, de uma falha, isso não estraga a obra toda. Se no meio do seu álbum, como mãe, você tem fotos que são fotos lindas, maravilhosas, e no meio dessas fotos você vai ter fotos que não são legais. E algumas dessas fotos que não são legais você vai descobrir lá na frente, quando seu filho for conversar um dia com você. Ou você vai descobrir um dia que você vai participar de uma palestra e você percebe que você fez algumas coisas como você não deveria ter feito. Não tem problema ter essas fotos dentro do seu álbum. O problema é quando o álbum da sua história como mãe é só foto ruim. Eu não estou aqui defendendo a mediocridade, não estou defendendo você como mãe, viver a sua vida como mãe do jeito que der, sabendo que você é falha mesmo e pronto. Não. Eu estou simplesmente dizendo que é impossível o álbum da sua vida e da sua história como mãe, ele ser um álbum só de coisa boa. Vai ter coisas ruins dentro desse álbum, mas eles se perdem no meio de tantas fotos boas. E aí vai uma palavra aos filhos. Filhos, amor de mãe é amor que falha. Amor de mãe que falha. E a gente como filho precisa entender isso. Quantas pessoas às vezes, sabe, sem conseguir tocar sua vida para frente, porque estão amargurados ou estão sofrendo ainda pelas falhas das mães. E quando eu falo falha das mães, é falha das mães e dos pais, mas impressionante como a mãe tem um lugarzinho assim, especial assim, né? Tanto para culpa como para mágoa. Então, filhos, perdoem as suas mães. Se você como filho ou como filha, você não teve uma experiência lá, ou você olha para o seu álbum e diz, é 50%, 50%. Parece que tem, mesmo tanto de foto boa que tem de foto ruim. Ou se você olha para o seu álbum, o álbum da história da sua mãe na sua vida, foi um álbum com muita foto ruim, perdoa. Perdoa. Talvez a sua mãe... Uma coisa que a minha colocou aqui na oração, né? Tá todo mundo muito fragilizado na pandemia e às vezes a gente não tá tendo para dar. Talvez a sua mãe não tinha para dar. Ou não recebeu para dar. Talvez a sua mãe nem esteja mais aqui entre nós. E existe um perdão que precisa ser liberado. Existe um abraço para uma mãe que é falha, que precisa ser dado. Existe uma compaixão que precisa ser colocada para essas mães. Existe um abraço de graça e de perdão que essas mães precisam receber. Filhos, e aqui digo para os filhos que serão pais, para as filhas que serão mães, você precisa perdoar. Porque se você não perdoar, isso vai atrapalhar a tua paternidade. Isso vai atrapalhar a tua maternidade. Perdoa. Perdoa e fica livre. Abraça essa mãe falha, cheia de defeito, que machucou você, que feriu você e segue a tua história. Segue a tua história. E é por isso que a gente pode dizer sim que esse amor de mãe é um amor que precisa de perdão. E nós precisamos perdoar as nossas mães, precisamos perdoar os nossos pais, precisamos viver perdão na nossa família, porque sem perdão não dá, não tem como continuar. Esse amor de mãe é um amor que precisa
de perdão. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda mama, ou não tenha compaixão do filho que gerou, eu não me esquecerei de ti. Não me esquecerei. Mas essa mãe pode se esquecer, porque essa mãe é falha. Essa mãe tem suas histórias, tem suas bagagens, tem seus traumas, tem seus padrões de comportamento, tem suas dificuldades de transmitir as coisas. A gente precisa ter perdão, precisa ter compaixão, a gente precisa colocar aí a esteira da compaixão e acolher essa mãe e dizer: mãe, relaxa, sabe? Eu te perdoo. E às vezes não é dizer isso para a mãe, porque essa conversa com uma mãe pode ser complicada, né? Você ligar para sua mãe e dizer que você está perdoando ela. Ela vai dizer: perdoando de quê? Tá perdoando de quê? Você está me perdoando porque eu fiz o quê? Tá achando o quê? Aí você já ligou para minha... Um dia da mãe vai ligar para me esculhambar, né? Então isso pode não ser uma ideia boa. Mas você pode perdoar sua mãe no seu coração e seguir sua vida, seguir sua história. Então essa palavra aqui é: mães, se perdoem. Se perdoem. Sejam menos severas com vocês mesmas. E filhos, perdoem as mães. Perdoem as mães. Porque não é fácil ser pai, não é fácil ser mãe. Quando a gente... eu fui perguntado essa semana, num programa que eu participei, se o fato de ser pai mudou alguma coisa na minha vida, assim. E eu disse: pessoal, quando a gente é pai, quando a gente é mãe, já ouvi muita gente falar sobre isso. A gente percebe como é difícil, de como não é fácil, e como muitas vezes nós nos sentimos tão perdidos, que isso nos ajude a reconhecer a nossa pequenez e sairmos de um lugar de acusação que às vezes os filhos estão em relação aos seus pais e ter um pouco mais de compaixão. Compaixão. E de olhar para os nossos pais, principalmente hoje, olhar para as nossas mães e entendermos que existe um perdão. E esse perdão é necessário, porque existe uma mãe e um pai que é falho e que vai falhar. A gente não tem como viver família sem perdoar, pessoal. A gente precisa de perdão. Perdoe, mãe, se perdoe, se cobre menos. E filhos, perdoem, perdoem. E sigam a vida de vocês. Sigam a história de vocês. Um outro conceito que eu queria trabalhar, e aí eu queria falar do amor de Deus. Esse amor de Deus é o amor que ensina o amar de mãe. Porque o que é que o texto nos traz? É que ainda que uma mãe se esqueça, ainda que uma mãe falhe, o que é que ele fala? Ainda que essa mãe falhe, de que Deus não falhará, de que Deus não se esquecerá de nós. Então, mães, pais, filhos, parentes, eu não sei qual laço familiar que você vive, eu queria dizer aqui pra gente, de que existe um amor que é maior que o amor de mãe, é o amor de Deus. O Jota Quest vai cantar a música dizendo: existe um amor maior que eu. Existe um amor que é maior do que nós mesmos. Esse amor existe. Esse amor é o amor de Deus. E nós podemos sim aprender com o amor de Deus a amar os nossos parentes, amar os nossos filhos. Eu posso aprender com o amor de Deus a amar minha mãe, a amar o meu pai, a amar o meu tio, a amar minha tia, a amar meus irmãos, a amar minha esposa. Eu posso aprender com esse amor de Deus. E aí existe muito pano para manga nessa reflexão. E o familiar é praticamente uma reflexão sobre isso. Mas eu queria destacar uma coisa para finalizar. Eu falei da incondicionalidade, não foi? Que o amor de Deus é um amor incondicional e o amor de mãe parece ser o amor que mais parece com isso. Pois eu queria trazer uma outra característica do amor de Deus e queria dizer a você, mãe, aprenda com esse amor de Deus. Queria dizer a você, pai, aprenda com esse amor de Deus. O amor de Deus, ele não é um amor secreto. O amor de Deus por nós, ele é um amor revelado. O amor de Deus por nós é um amor revelado e de forma clara. Por que eu estou falando isso? Porque nós, às vezes, como pais, como mães e como filhos, nós vacilamos muito em não revelar o amor que nós sentimos. Parece que mantemos este amor como algo que precisa ser subtendido. Deus não deixou o seu amor para ser subtendido. O amor de Deus era subtendido na revelação da criação. Os atributos visíveis e invisíveis de Deus são claramente vistos na obra da criação, mas teve uma hora que Deus disse: eu preciso revelar o meu amor de uma forma que não reste dúvida.
Eu preciso revelar o meu amor de uma forma que a pessoa não precise, que não fique subtendido, que fique estampado, que fique escancarado. E aí Paulo vai dizer que Deus dá a prova do seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ninguém tem maior amor do que este, do que dar a sua própria vida pelos seus amigos. Deus revela o seu amor na pessoa de Jesus, tendo Deus outrora falado de muitas formas e de muitas maneiras, nos falou nesses últimos dias por intermédio do seu Filho. Ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é a expressão exata do amor de Deus. Deus não economizou no desenho para que a gente pudesse entender. Ele desenhou de uma forma clara, nítida, para que nós pudéssemos compreender este amor. Deus revelou o seu amor e não deixou esse amor escondido ou por trás de algo para que o homem tivesse curiosidade e simplesmente fosse lá e tirasse e percebesse esse amor. Não, Deus deixou esse amor estampado. E nós precisamos aprender isso com o amor de Deus. A escancarar o nosso amor, a comunicar o nosso amor. Mães, comuniquem o amor que vocês sentem pelos seus filhos. Às vezes a gente acha que os nossos filhos, eles têm certeza disso. Mas não é bem assim. Por vezes, eu já conversei com adolescentes que diziam, a minha mãe não me ama. E aí eu vou conversar com a mãe. E conversando com a mãe, eu percebo que essa mãe, se ela pudesse, ela arrancava um braço por causa do filho. Ela se colocaria facilmente na frente de uma bala perdida. Facilmente a mãe faria. E disse, o que está acontecendo? Que essa mãe ama tanto o filho, eu consigo enxergar isso. Mas o filho não consegue enxergar o amor de forma alguma. Existe algo aí que precisa ser vivido. Existe uma comunicação do amor que precisa ser aperfeiçoada. Existe um escancarar desse amor que precisa ser aperfeiçoado. Hoje é um dia da gente dizer para as nossas mães que nós a amamos. E todo dia é dia de nós dizermos para as nossas mães que nós as amamos. É dia de nós dizermos, as mães dizerem aos seus filhos o quanto ama. Cônjuges que não falam mais o quanto amam um ao outro e esse amor vai esfriando. Filhos que não dizem aos seus pais o quanto os amam e esse amor vai ficando escondido, ele vai ficando por trás dos arbustos. Ele vai ficando coberto por nossas proteções, por nossas vestimentas que colocamos para não nos ferirmos. Ame. Ame e ame de verdade. Eu tenho dito sempre aos pais, e quando eu converso sobre a educação dos filhos, eu tenho dito, eu tenho um segredo comigo que eu tenho guardado comigo. É um segredo, não é uma receita, é um princípio que eu tenho seguido na minha história, na minha vida. E é comunique o amor aos seus filhos de todas as formas. Não apenas de um jeito só, de todas as formas. E aí eu boto uma vírgula, e boto sei lá o quê, e digo, e corrija os seus filhos, sempre que for preciso. Comunica o amor de múltiplas formas, para que ele não tenha dúvida de que você o ama. E corrige sempre que for preciso. Por vezes a gente vê os pais se preocupados demais em mostrar, em serem amados pelos seus filhos, muito mais do que de comunicarem esse amor. Isso também é outro problema. Mas vejo os pais muito tentando ser amado pelo filho e dizer que ama para o filho e não cuidando da correção. E vejo às vezes pais e mães cuidando da correção e esquecendo de comunicar esse amor. Qualquer extremo desse isolado, e aí o equilíbrio que eu falo, já falei sobre isso várias vezes, da graça com a verdade. Qualquer extremo desse isolado vai ser um problema. Então, a fala de hoje não é sobre correção, mas a fala de hoje é sobre comunicar o amor de uma forma explícita, de uma forma clara, como Deus comunicou o seu amor por nós. De forma clara, explícita, inegável. Uma prova inegável do amor de Deus revelado em Cristo Jesus naquela cruz. Mães, você pode falhar em muita coisa, mas se você puder não falhar na comunicação do amor, talvez as outras falhas que você tenha, elas percam força. Talvez você acerte muita coisa, mas se você falhar na comunicação do amor,
talvez todos os acertos se percam. Então comunica. Mas meu filho sabe que eu te amo, que sabe que eu amo. Todo filho sabe que a mãe ama o filho. Todo filho sabe que o pai ama o filho. Não podemos deixar isso para ser concluído. Nós precisamos deixar isso, meus irmãos, explícito. Isso precisa ser explícito, para que não tenha dúvida, o filho não tenha dúvida de que os pais realmente amam. Amém? Amém? Está clara essa palavra? Está clara? De que a gente precisa amar? De que a gente precisa colocar esse amor, de fato, diante de forma clara, explícita. A fala de hoje é uma fala muito simples. É dizer, o amor de mãe, ele aponta muito claramente para o amor de Deus na sua incondicionalidade. Mas essa mãe, ela falha. E por isso ela precisa de perdão. Por isso essa mãe precisa perdoar também. E a coisa clara de que nós, meus irmãos, nós precisamos comunicar o amor de uma forma mais explícita e fazer isso de forma muito clara. Deus abençoe sua vida, mãe, e que você possa ser um pouco menos severa com você. Você possa conseguir amar os seus filhos, comunicar esse amor de forma clara, abraçar o perdão que você vai se perdoar e o perdão que seus filhos também. Diga aos filhos, perdoe suas mães. Não carregue isso não. Não carregue isso não. Perdoa e segue tua vida. Isso é libertador e restaurador. Que Deus seja louvado em tudo isso. Amém?